Você quer que Deus abençoe sua saúde, a formação dos seus filhos, as suas finanças, seu namoro, seu plano de troca de carro, sua vida profissional, seu casamento? Você quer que Deus abençoe, mas deixa eu te perguntar, você já consagrou a Deus a forma como você conduz essas coisas? Em outras palavras, você tem feito a sua parte? Por exemplo, uma mãe que deseja o melhor para o filho, toda mãe deseja o melhor para o seu filho e principalmente deseja a bênção de Deus para ele, mas não passa tempo de qualidade com o filho, não ensina as escrituras diariamente, não corrige o filho quando desobedece, não estabelece limites para o filho, para a filha, não ora junto com ele constantemente, não frequenta a igreja junto com o filho, sim, toda semana, trabalhando ali na igreja. Ou, um outro exemplo, você quer que Deus te dê saúde, cure das suas enfermidades, te dê uma vida longa, mas judia do corpo, comendo aquele monte de besteira, não faz uma atividade física, uma caminhada. Como é que nós podemos esperar que Deus abençoe nossos planos se nós não estamos fazendo aquilo que é necessário para que Deus possa abençoar? E eu quero falar com você sobre o princípio do planejamento chamado princípio da consagração. Planejamento bem-sucedido requer consagração e eu me baseio em Provérbios 16:3 que diz: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Essa reflexão faz parte de uma série de princípios em Provérbios sobre como descobrir e seguir a vontade de Deus para a sua vida e experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Como saber o que Deus quer que eu faça? E nós já vimos 4 princípios, estão nos vídeos anteriores dessa série. O princípio da cooperação. Eu vivencio a vontade de Deus para mim numa simbiose, numa parceria entre a minha liberdade para agir e o controle divino. Essas coisas não são contraditórias, elas se complementam. O segundo princípio foi o princípio da identidade. Eu preciso ser o tipo de pessoa que Deus guia e não ficar indo atrás de como Deus revela o próximo passo. Quanto mais a palavra de Deus habita em mim, governa a minha vida, mais eu sou o tipo de pessoa que Deus guia, pessoa íntegra, e estarei fazendo o que Deus deseja. O terceiro princípio é o princípio do conselho. Se eu quero fazer o melhor de Deus e ter o melhor de Deus para mim, a maioria das pessoas fazem as coisas do seu jeito, acreditam naquela mensagem da nossa cultura, da nossa sociedade: você é capaz, siga teu coração. Isso está em total contradição com a sabedoria bíblica. O sábio, ele desce do salto, ele se humilha e ele busca conselhos para a sua vida. E através desses conselhos, Deus guia os seus passos. Ele ouve, ele presta atenção, ele pondera e ele segue. Já o caminho aí do tolo é o caminho para o desastre e ele nem percebe. O quarto princípio que vimos é o princípio do planejamento, baseado em Provérbios 21:5, que diz que os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Veja, planejamento e planejar o futuro não é oposto à direção de Deus. Pelo contrário, as duas coisas andam de mãos dadas. Não se perca na impulsividade, na pressa, na ganância, nem mesmo na espiritualização das coisas, achando que Deus vai guiar na hora certa. Não, pé no chão é coisa de Deus. Quando você está com os pés no chão, pensando, Deus está guiando sua vida. Planejar significa analisar, calcular com antecedência o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, avaliar as possibilidades possíveis e custos e tudo mais. Mas eu quero trazer você aqui comigo para o quinto princípio do planejamento bem-sucedido, de como saber a vontade de Deus e desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. E é esse princípio que eu já apresentei, o princípio da consagração, baseado em Provérbios 16:3. Eu vou ler de novo, o texto diz assim: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Esse é um provérbio chamado sintético. Uma frase complementa a outra. A segunda frase complementa a primeira e estabelece um padrão de causa e efeito. E há uma síntese aqui, um assunto único.
E aqui nós temos um princípio geral sobre planos bem-sucedidos. Que princípio é esse? Entregar, que significa confiar ou consagrar a Deus, tudo que eu fizer, todas as minhas obras, não significa fazer as coisas do meu jeito e depois pedir que Deus faça as coisas darem certo. Eu abuso da minha saúde, como comentei no início, e depois fico pedindo para Deus me curar das minhas enfermidades. Eu sou um péssimo educador de filho e fico pedindo para Deus conduzir meus filhos no caminho do Senhor. Eu não consagro ao Senhor a maneira de ser marido que sou e fico pedindo para Deus salvar meu casamento. Não adianta pedir a bênção da divindade. É o paganismo, o misticismo que faz as coisas, o fiel vai lá, faz o que ele acha melhor e aí ele faz um ritual para dar certo. Ele faz uma mandinga, ele faz alguma coisa para dar sorte, para a divindade abençoar. E não é isso que esse provérbio está dizendo, sinto muito. Esse provérbio está dizendo que tudo que eu pensar, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, tudo que eu decidir, eu preciso confiar plenamente em Deus. Em que sentido? No sentido de me submeter àquilo que Ele diz na sua palavra, nas Escrituras. Não é Paulo que escreve numa de suas cartas, façam tudo para a glória de Deus, e Paulo diz ali, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Dizendo isso de outra forma, entregar ao Senhor o comando da minha vida como um todo, entregar ao Senhor as rédeas da minha jornada terrena, submeter-me a Ele em cada passo do meu dia a dia, consagrar a Ele tudo o que eu faço. Essa obediência incondicional, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, obedeço-a absolutamente, mesmo quando eu não entendo ou não quero. Essa obediência incondicional vai fazer de mim, gradativamente, o tipo de pessoa que planeja com sabedoria. Você se torna expert em tomar decisões corretas, porque você está se tornando expert, perito em obedecer a Deus. Isso não tem nada a ver com se tornar um religioso orgulhoso, que conta vantagem de si, nada disso. É que você aprende a fazer boas escolhas. A palavra de Deus, ela te dá sabedoria e você vai identificando e aprendendo a ver o que é prioridade, o que tem que ficar de lado, qual é o caminho melhor para trilhar e seguir. Então, aí o próprio Deus cumpre os planos de uma pessoa sinceramente submissa a Ele. O professor Carlos Oswaldo comenta que o verdadeiro sucesso na vida depende do compromisso com Deus. Simples assim. O sucesso na vida não é resultado de você ter uma bola de cristal gospel, uma capacidade profética de discernir o que Deus quer que você faça a cada momento e aí você descobre e faz o que Deus manda. Não. O verdadeiro sucesso na vida depende de você estar comprometido em obedecer a Deus naquilo que Ele diz, na sua palavra, em toda e qualquer situação, seja na situação fácil, difícil, agradável ou dolorosa. A sua oração, a minha oração tem que ser: Senhor, faça-me como José lá do Egito. José do Egito não teve uma previsão, poucas vezes ele teve uma previsão do que aconteceria na sua vida. Ele teve lá um vislumbre de um futuro que ele não entendeu nada, mas na rotina do dia a dia, Deus não falava para ele o que ia acontecer. Qual foi o segredo de José? Ele simplesmente permanecia fiel e obediente a Deus em todos os momentos. Então, ore assim: Senhor, faça-me fiel a Ti em tudo, em todo o tempo. José foi fiel até mesmo quando foi vendido como escravo. Ele continuou fiel a Deus. Quando foi falsamente acusado, ele continuou honrando a Deus. Quando foi preso injustamente, esquecido na prisão, ele continuou fazendo o que agradava a Deus. Os planos de José foram bem-sucedidos? Evidentemente. Por quê? Porque ele entregou, ele consagrou a Deus todas as suas obras e o que ele planejou, e o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Deus abençoou tudo na vida de José e ele se tornou um homem extremamente sábio e extremamente rico e famoso e influente. Que Deus faça o mesmo na sua vida, para que você cresça em sabedoria e tenha seus planos abençoados pelo Senhor. Agora, para a gente terminar, volta lá no início. Você está querendo a bênção de Deus para que área na sua vida? Talvez seja na área do namoro,
Você tem procurado namorar de acordo com a palavra de Deus? Você tem procurado um namorado, uma namorada que seja autorizado pelas Escrituras? Você planeja o melhor para o seu filho? Você tem feito a tua parte em abrir a Bíblia, entender como criar seu filho e tem criado daquele jeito? Você quer um casamento abençoado? Você tem que abrir a palavra de Deus e consagrar o teu casamento para Deus, dizendo: Deus, eu quero ser o marido que o Senhor espera que eu seja, eu quero ser a esposa que o Senhor quer que eu seja. Finanças, quanta gente pede para Deus abençoar as finanças, mas não consagra as finanças para Deus, fica usando dinheiro de qualquer jeito, gastando tudo e mais um pouco, não dá dízimo, não contribui com a obra do Senhor. Como é que os planos bons de Deus vão se realizar se você não consagra a sua obra para Ele? Abre a Bíblia, estuda o que a palavra de Deus diz sobre dinheiro, finanças, obedeça o que a palavra de Deus diz, e aí seus planos serão bem sucedidos. Eu espero que você tenha pegado a visão, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, que Deus te ajude a colocá-la em prática na sua vida, que você compartilhe isso com bastante gente. Que Deus te abençoe.